Olá, amigas e amigos da coluna Conversa Tributária. Hoje nós vamos falar sobre o adiamento ou não do Bloco K para as demais organizações, das demais entidades produtivas. Fique conosco. Amigas e amigos, estamos de volta com a coluna Conversa Tributária. Todas as segundas-feiras um vídeo novo, um vídeo curto, um vídeo objetivo e uma vez por mês também com algumas entrevistas, com alguns bate-papos com pessoas do mundo tributário. Na edição anterior nós falamos com a professora Cláudia Marchetti sobre o direito neural, muito interessante. Mais adiante nós vamos voltar a esse assunto da tributação da economia digital. Mas por enquanto nós vamos falar hoje sobre o cronograma do Bloco K. O Bloco K da FD, ICMS e IPI. Já falei aqui várias vezes sobre a questão de Bloco K, né? Que nós temos Bloco K em outras obrigações. Mas quando a gente fala em Bloco K, normalmente todo mundo já se remete à escrituração do controle de estoque da produção. Muito bem. Bom, a questão do Bloco K, ela para mim tem alguns aspectos que eu acho que a gente pode conversar aqui rapidamente. O primeiro aspecto é o seguinte: o Bloco K ele foi estabelecido e vem sendo adiado e vem sendo postergado, né? Ou vinha sendo postergado. E então o ajuste CINE-F número 25 em 2016, ou seja, há 5 anos atrás, estabeleceu um cronograma. Há 5 anos atrás estabeleceu um cronograma do cumprimento do Bloco K. Bom, o que acontece? Alguns estados, inclusive, já promulgaram regulamentação para o Bloco K. E eu digo para vocês com a maior tranquilidade que eu sou um incentivador do Bloco K. Eu presto consultoria nesta área e não é porque eu presto consultoria que eu acho que ele é importante. Eu acho que ele é importante porque ao prestar consultoria, a gente descobre inúmeras situações em que as empresas fazem contabilizações inadequadas, apuração de custos inadequados, controles de materiais inadequados, contabilização, mistura de itens intermediários com embalagem, com produto em processo, em confusão com produção e elaboração. Enfim, são múltiplas as situações em que quando a gente faz um diagnóstico numa empresa produtora, né, ou seja, aquela que compra insumos e transforma em outros bens, essas empresas acabam melhorando seus processos de controle quando pensam no Bloco K. Eu acho que isso é um efeito colateral positivo do Bloco K. Mas, Mauro, a gente precisa fazer, quem sabe a gente faz só a consultoria e não faz a implementação do Bloco K. Olha, até hoje, no meu caso, pelo menos, não aconteceu de nenhuma empresa me chamar para fazer diagnóstico e consultoria de Bloco K. O diagnóstico primeiro, né, para verificar como é que tá, e depois, numa segunda etapa, o acompanhamento e a proposição de ajustes de processo e de sistemas, de controles, para atender ao Bloco K, que não tenha resultado como o resultado final, a entrega do Bloco K na FD, ICMS, IPI. Então, de uma certa forma, eu até gostaria que fosse diferente. Eu realmente gostaria que fosse diferente. Que as empresas propusessem melhorias no seu ambiente, com a minha consultoria ou não, obviamente, né? Com recursos próprios ou com outros consultores, né? Eu conheço várias pessoas que fazem consultoria de Bloco K, mas que melhorassem seus processos, seus controles, porque a gente vai em algumas empresas
e verifica que alguns controles prejudicam a sua operação e em outras melhoram o seu resultado financeiro. Tanto num caso abrindo mão de créditos e piorando seu resultado, em outros fazendo alguma operação mais arrojada, né? Interpretando de uma forma mais arrojada a legislação, apropriando créditos que eventualmente não, na minha ótica pelo menos, não seriam justos. Mas não importa, o que importa na verdade é olhar e tomar a decisão correta, estar ciente do que é correto, do que é lícito e do que está no entendimento efetivo daquela companhia. Bom, de qualquer forma, o Bloco K sugere um outro raciocínio também. Olha, em 2016 ficou estabelecido que em 2000, eu estou olhando para minha cola aqui, né? Que em 2019 haveria escrituração completa dos grupos 11 e 12 do CNAE, empresas do ramo de bebidas e de tabaco, de fumo. Essas empresas se adaptaram e passaram a escriturar efetivamente o Bloco K em 2019. Em 2020, ficou para as empresas do grupo 27 e 30, as empresas de exploração, as empresas de material elétrico, né, e de transportes fora os automotores, ou seja, fora os veículos, os automóveis, né? Mas por que essas empresas entraram? Né? As de bebida e tabacos por conta da eliminação do selo de IPI para as empresas que estivessem no Bloco K e também a eliminação do SISCOB, o Sistema de Controle de Bebidas. Né? Então, com isso, se acabou com a escrituração do Bloco K, se permitiu, então, fazer o controle da produção de forma digital, e não mais pelo selinho aquele do IPI, e também não mais pela leitura ótica dos rótulos de embalagem, o SICOB. Bom, aí eu vou pensar assim, mas o material elétrico. Mas ok, entrou material elétrico e outros mecanismos de transporte fora os automotores, os automotivos. Bom, e agora, em janeiro de 21 passado, o que aconteceu? Entrou a divisão 23, que é os produtores de minerais não metálicos. Né? Então, assim, aqueles de compostos fósseis, exploração de petróleo, calcário, areia. Né? Eu fico pensando, né? Puxa vida, esses processos são provavelmente mais difíceis de controlar, né? Mas estão submetidos. Os processos de produção, né, de exploração de minerais não metálicos. Bom, e aí agora para entrar em janeiro de 22 o último grupo, que é o grupo dos manufaturados, aqueles que já estão lá pertinho do consumidor, pertinho do varejista ou do distribuidor que vai vender em última instância para os consumidores. Bom, e aí há uma pressão e eu digo que há uma pressão por conta da quantidade de consultas que eu recebi, quantidade de mensagens que eu recebi, porque eu sou efetivamente um defensor do Bloco K como melhoria de processo nas empresas. Né? Existem empresas grandes que não fazem o controle e a correta apropriação dos custos na contabilidade, misturando conceitos, não tendo todas as contas que precisam para fazer o controle da produção e elaboração. Né? Eu me lembro sempre muito do professor Eliseu Martins, que é um arcabouço de conhecimento sobre custos e sobre o custeio, e fico pensando assim, puxa vida, quem não controla, como vai apurar adequadamente seus custos? Né? E mais do que isso, né?
como eu controlo as perdas, o que efetivamente eu tenho utilizado, qual é o meu índice de perda dos materiais e qual é o índice de perda lá no almoxarifado. Porque lá no almoxarifado pode ser desvio, pode ser deterioração, pode ser algum sinistro qualquer que aconteceu antes da utilização do material. E os produtos em processo, inclusive, que apesar de terem sido manufaturados, voltam para o estoque, voltam para o almoxarifado para seguir numa etapa seguinte. E, eventualmente, por armazenagem, ou seja lá pelo que for, acabam se deteriorando. Né? Mas qual é a idade, o giro do meu estoque de produto em processo? Como é que eu controlo? Né? Porque sem controle não se tem informação, sem medição não há informação. Então como é que se mede? Onde está a métrica, né, do controle da produção e do estoque? Eu fico pensando também qual é a motivação. Eu recebi inúmeros WhatsApp atribuindo, e olha bem o que eu estou dizendo aqui, atribuindo, eu não estou dizendo que a um movimento da Confederação Nacional da Indústria para que não seja implementado a última etapa, né, do Bloco K para as empresas manufaturadoras. E aí eu fico me perguntando por que as demais, também pertencentes, né, e representadas outras indústrias representadas pela CNI, não tiveram este mesmo tratamento pela própria CNI, se é que a CNI não fez esse pedido anteriormente e se a CNI efetivamente está pleiteando que o bloco, junto às autoridades, junto ao CONFAS e especialmente ao CONFAS, né, com as demais organizações, esteja pleiteando um novo adiamento do Bloco K. Será que é viável nós ficarmos discutindo? Olha quantas empresas já se prepararam para em janeiro de 22 ingressarem com o Bloco K. E sempre vai ter alguém que vai dizer assim, mas ok, se está ok, então entra com o Bloco K. Mas quem não está ok, vai ter um novo prazo. E aí eu fico perguntando, puxa, teve empresas que durante a Covid, que durante os períodos de baixa de ingresso de receita, sacrificaram seu caixa para fazer jus àquilo que estava planejado, para honrar com seu compromisso de ingressar com o Bloco K, com informações aos fiscos de forma automática sobre o controle da produção e do estoque a partir de janeiro de 22. Eles poderiam ter feito a mesma coisa que outros contribuintes e ir para a fila para ficar gritando, dizendo que não dá para fazer o Bloco K imediatamente. Mas nós estamos falando de algo de 5 anos atrás. Então me desculpe os colegas da área tributária que estão alegando que o Bloco K é um absurdo. Bom, primeiro que se a gente não entregar o Bloco K, e atenção aqui, se a gente não entregar o Bloco K espontaneamente e tempestivamente, ou seja, todo mês entregar o que eu estou fazendo, o fisco federal continuará podendo exigir a mesma informação através do ADE-COFINS número 15, se eu não estou enganado, tá? Com base na Instrução Normativa 86, acho que é de 2000. Porque a Instrução Normativa 86 já previa que se entregasse as informações da contabilidade, contas a pagar, contas a receber, estoque, né? Compras, vendas, prestação de serviços e assim por diante. Folha de pagamento. Manad, que há 2 anos atrás a gente teve uma enxurrada de intimações por conta do Manad, especialmente para quem não estava entregando o e-social. Então, assim, o fisco não vai abrir mão da informação. Ou vai ser via e-social, ou vai ser via Manad. Ou vai ser via Bloco K, ou vai ser via IN86. Então, é melhor que seja tempestivo, num layout muito mais simples,
tem gente que diz que é muito complicado. É muito mais simples o bloco K do que intempestivamente o fisco exigir em 20 dias aquilo que não se fez durante 5 anos de bloco K, o fisco federal poder exigir que se faça em 20 dias e que se entregue a informação sobre todos os riscos, porque a IN 86 continua vigindo. Então, assim, é importante que a gente pense e reflita muito bem naquilo que a gente pede. Nós estamos pedindo o adiamento do bloco K e o que fica no ar? O que fica valendo? É mais ou menos como pedir a postergação da ECD. E o que fica valendo? Fica valendo os arquivos da IN 86 ou do MANAD, e o fisco pode pedir e me dar um prazo de 20 dias para cumprir? Ou é melhor ter os 30 dias de um mês, entregar no mês seguinte? E já estar com essa informação na rotina, na conciliação e dentro do escopo de trabalho das equipes. Eu acredito que é melhor trabalhar com planejamento, com aquilo que é muito mais organizado dentro das empresas. Mas pelo que se sabe, e pelo que se sabe não, pelo que se verifica nos grupos de WhatsApp, há este movimento para um novo adiamento para este grupo que entraria em janeiro de 22 para uma outra data. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que chega de adiamento. Já sabemos que é inevitável. No mundo que vivemos hoje, ninguém mais acredita que uma empresa que fature mais do que 300 milhões por ano não tenha condições de entregar e de controlar efetivamente a sua produção e a forma como contabiliza seus processos de transformações, de produção e de transformação dos bens. Meus amigos e minhas amigas, quero deixar aqui o meu abraço, deixar aqui o meu muito bem-vindos novamente à coluna Conversa Tributária com o patrocínio da Titax e também da Decision IT. www.decisionit.com.br e www.titax.com.br. Entrem nos sites e verifique as oportunidades de consultoria e de sistemas que eventualmente vocês podem usufruir. Um abraço, um beijo e até a próxima semana.